Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, mas pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa solene liturgia do 25º domingo do tempo comum, nos é apresentada a primeira leitura do livro da sabedoria, que diz desta ação do mal contra aqueles que buscam viver a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. E os maus incomodam-se com a ação dos bons, se opõe ao nosso modo de agir, repreende-nos as transgressões da lei e nos reprova as faltas com a nossa disciplina. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e livrará das mãos dos seus inimigos. Se o meu modo de agir não incomoda aqueles que estão longe de Deus, que não fazem a vontade de Deus, o meu modo de agir e o seu modo de agir não é conforme o querer de Deus. Sim, nós precisamos incomodar. Onde estamos? Vivenciando a palavra de Deus, não incomodar falando, enchendo a paciência do outro, às vezes com preceitos, normas, não é? Ensinamentos, que às vezes a gente se arroga, vê na internet e quer passar para todo mundo, lição de moral todo dia.
Isso muito mais afasta do que conquista. Isso muito mais demonstra-nos que estamos longe de Deus. Mas quando vivemos a palavra de Deus, em nossos atos, naquilo que fazemos, quando em nossos trabalhos, lares, lugares em que estudamos, somos humildes, buscamos viver a verdade de Deus, buscamos fazer os serviços mais simples, buscamos ajudar os necessitados, somos educados, somos pessoas que buscam na vida fazer a vontade de Deus, aí sim, o nosso exemplo vai incomodar aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem viver a vontade de Deus. E o nosso exemplo vai contagiar pessoas a se abrirem ao querer de Deus. E a palavra diz, que os maus dizem: se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Deus sempre defende e livra das mãos dos inimigos seus. O maior exemplo é sempre o Cristo, que na cruz, sim, foi ouvido, foi livrado do mal que queria sucumbir à vida do homem. Na cruz, na entrega, na morte, Jesus foi tirado de toda a ação do mal que queria sucumbir à nossa vida. Meus filhos e minhas filhas, a vida dos santos e de tantas realidades que conhecemos, de santos que foram humilhados, de santos que foram cruelmente mortos, eles foram defendidos, eles foram tirados das mãos do mal e contemplam o céu, estão na glória de Deus. Mas eu pergunto, onde estão os maus que fizeram tudo isso com os santos? Onde estão aqueles que fizeram mal nesta vida para os filhos de Deus? Fica a critério de cada um de nós dizer onde estão. Mas a igreja diz que os santos estão no céu e nós cremos nisso. Então persevere no amor, persevere na entrega a Deus e Deus te livrará das mãos do mal. Tu estarás no céu com Ele. Estejas vivendo o que estiveres vivendo. Na segunda leitura, São Tiago fala do quanto a inveja causa desordem e toda espécie de obra má. Pelo contrário, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz. E continua: de onde vêm as brigas? Das paixões que estão em conflito dentro de vós. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus filhos, minhas filhas, onde estão os nossos pedidos junto de Deus? Quais são os objetivos daquilo que queremos de Deus? Muitas das vezes pedimos a Deus benefícios, lucros, dinheiro, coisas que vão nos destacar dos outros, realidades que vão nos dar mais prazer na vida, não é verdade? Mais coisas, mais posse, mais poder, mais autoridade. Meu Deus, aonde vai nos levar esses pedidos? Devemos, pelo contrário, pedir a Deus a sua vontade em nossa vida. E a vontade de Deus em nossa vida é a nossa simplicidade, nosso amor a Ele, nossa entrega ao outro, no amor, na verdade. E eu digo que muitas vezes isso destoa de uma vida rica, abastarda, cheia de poderes, prazeres, autoridades, que só causam inveja dentro de nossas comunidades, dentro de nossa igreja, nas nossas vidas. Pedis, mas pedis mal. O que realmente pedimos a Deus? Santidade, simplicidade, humildade, aquilo que nos configura a vida dos santos, que fizeram em tudo a vontade de Deus, ou aquilo que o mundo diz ser bom, prazeroso, poder,
que vai causar sempre inveja. Pais, o que desejais para os vossos filhos? Empregos poderosos, bem remunerados, poder, deixar fortunas, que depois gerarão dentro de sua casa infernos de divisão, de brigas, de litígios, de invejas. Desejem aos seus filhos, que a palavra certa não vai sair, desejem aos seus filhos o céu, o ensinamento da vontade de Deus, o exemplo de vida, a entrega, o amor, e isso ninguém vai tirar deles. Isso vai levá-los à verdade de Deus. Isso vai tirá-los de toda a investida do mundo que tem atentado tão fortemente contra os nossos filhos. E no Evangelho de hoje, temos Jesus, que caminha e quer ficar a sós com os seus discípulos, os 12, aqueles que vão continuar a igreja. Anuncia a eles a sua paixão pela segunda vez no Evangelho de Marcos. E o que eles aprendem desse anúncio da paixão e morte de Jesus? Eles discutem quem será o maior entre eles. Jesus está falando de entrega total e eles discutem quem será o maior. Há um dissociar-se do ensinamento de Jesus e da compreensão dos discípulos, nos ensina Bento XVI acerca desse evangelho. Muitas vezes dentro de nós há uma dissociação daquilo que é a vontade de Deus e a nossa vida. Mas isso muda quando eles em Pentecostes recebem do alto a força do Espírito Santo sobre eles. Eles que entram naquele cenáculo medrosos, com medo da morte que alcançou Jesus, por medo dos judeus estão trancados, saem dali para anunciar a palavra de Deus até o derramamento do próprio sangue. E todos esses que discutem por poder, depois morrem, mártires, com a exceção de João, que morreu exilado em Pátimos, escreveu o último evangelho. Há uma mudança quando a experiência de Deus toca o nosso coração e a nossa vida se associa ao querer de Deus. É isso que devemos pedir, que Deus toque a nossa vida, que o nosso coração seja atingido por uma eficácia poderosa do Espírito Santo, a fim de que a nossa vida se conforme ao querer de Deus, e não sejamos como os discípulos que aqui discutem pelo primeiro lugar, mas sejamos como os discípulos que depois de Pentecostes saem para anunciar a palavra de Deus ao custo da própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.